É isso, chegamos. Nesse momento, são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na sintonia da 95,3 FM, você vai ouvir um convidado, uma convidada, assistir um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de letras, de frases e de textos. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, Universidade Federal de São Carlos, pode vir aqui para o YouTube, se inscreva no canal Glauco Keller e acompanhe esse bate-papo com essa convidada de hoje em áudio e também em vídeo. E você que gosta de podcast, você que gosta de ouvir um bom podcast enquanto você lava a louça, enquanto você faz a sua caminhada, está na academia, segue o programa Subtexto no Spotify, você pode acompanhar também esse bate-papo no horário, no momento em que você quiser. Pois bem, a convidada de hoje, ela é graduada em História, ela foi professora de ensino nas escolas particulares e na rede estadual durante quase 30 anos. Ela é sócia fundadora da Associação Amigos do Museu Público Municipal e hoje ela é gestora do Museu Público Municipal de Descalvado. E ela vem ao programa Subtexto para falar de escrita, porque ela é escritora também, e para falar da 8ª edição da festa, da Feira do Livro de Descalvado. Eu estou falando da escritora, da professora Maria Luísa Marcomini Spangero, agora acertei, Dolce, que gentilmente vem bater um papo comigo e com os ouvintes do programa Subtexto aqui na nossa bancada virtual. Maria Luísa, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Obrigada, Glauco, obrigada pelo convite. Tô entusiasmada, né, para a gente conversar, bater um papo aí sobre o nosso trabalho, né, que é educação, é literatura, é cultura, né, e estamos aí. Maria, você é nascida em Descalvado? Eu sou nascida aqui, sempre vivi nessa cidade, com uma exceção de um ano que eu fiquei fora estudando, mas casei, tive filhos, continuo aqui. E você, em que momento a educação começou a fazer parte da sua vida, assim? Quando você estava no colegial, você já pensava em ser professora? Eu ainda não pensava, mas assim, eu amava a história, né? Então, sabe, eu tinha um professor, sabe aqueles professores que você fica, você quer se espelhar nele, você fica encantada pela maneira como ele ensinava, né? Mas eu não me via ainda professora, né? Fui fazer história, não foi minha primeira opção, né? Primeiro eu tentei publicidade e propaganda, não gostei do curso, fiz um ano, acabei voltando para casa e depois eu acabei indo fazer história, mas só lá dentro da faculdade, estudei em São Carlos, na antiga SER, né? Estudei em São Carlos e só lá, né, no dia a dia, né, nas disciplinas, nas matérias, nos estágios, que eu acabei me ligando à escola, falei assim, não, eu vou. A maioria, né, se forma nessa área, numa área de licenciatura, acaba indo para uma sala de aula mesmo, né? Não tem muita Maria, você explicação. sabe, você sabe que eu sempre falo, né, que professor parece que é uma profissão que a gente vai descobrindo, né, É aos verdade. poucos, né? Eu tenho muitos colegas. Você, no caso, você foi fazer história, licenciatura, eu fui fazer letras também, fiz letras na Unesp de Araraquara, mas eu tenho muitos colegas mesmo que entraram numa engenharia, que foram fazer uma disciplina, um curso que não tinha nada a ver com licenciatura, e que aí pegaram uma monitoria, pegaram uma aula particular para ajudar no orçamento e, de repente, se viram dentro da sala de aula e foram se construindo, né, como professores. Isso é muito bonito mesmo. E a escrita veio para você depois que você parou de lecionar, Maria? Porque a rotina de duas escolas, aí você sabe como é a carga horária de um professor, né? Tá na rede pública, depois você pega um pouco de aula na particular, vem os filhos, rotina, né? De você ter que se dividir em mil.
Então, eu até tive um momento em que eu não tinha tempo de ler, que a minha paixão é ler. Eu tive que abandonar um pouco os livros porque não dava conta. Não dava conta, tinha tempo para ler. E aí, quando meus filhos já estavam um pouco maiores, assim, eu comecei a voltar na leitura, que é um prazer, né? Aquela coisa de você se deixar levar. E quando eu me aposentei, aí que eu mergulhei mesmo na. Me aposentei em 2018, que é aí que eu comecei a ler com mais ênfase. Aí veio a pandemia. Pouco tempo depois, né? Veio a pandemia e aquela coisa de ficar só em casa, trancado, sem poder. Eu já fazia um trabalho voluntário aqui no museu, né? Na associação, amigos do museu. E foi naquelas horas, né, de isolamento que eu pensei em começar a escrever, mas levei meses para contar para alguém que eu estava fazendo isso. É Eu acho, mesmo? eu, Você guardava só para você os seus eu textos? guardava só para mim, nem para o marido e para os E o que que filhos. você escrevia, Maria, assim, num primeiro momento? Não, logo de cara eu pensei num romance mesmo. Eu já comecei a fazer uns esquemas, assim, sabe? A estruturar uma ideia de um romance, de uma história. Então, eu fui jogando para o computador algumas ideias, né? Fui construindo alguns personagens, mas assim, eu ainda não tinha confiança de mostrar para alguém. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? É o medo da crítica, o medo de alguém falar: nossa, isso daí esquece, volta da aula. Porque Eu acho que escrever é uma exposição, né? você se expõe, né? E por mais que as pessoas falem assim, nossa, né, eu gostei daquilo que você escreveu, você não sabe se é verdade, né, Glauco? Você não É fato. sabe. Os amigos, principalmente no Brasil, né? Existe É, um certo receio de criticar, de né? E às vezes a crítica é criticar, necessária, né, Maria? de magoar, né? Aí, olha, é uma coisa muito interessante. Eu comecei a escrever. Assim, apesar de eu ter minha experiência como professora, eu não sou professora de letras e literatura. Então, eu não tinha aquela base de ter uma escrita bem feita, sabe? Aquela coisa do tempo verbal. Eu comecei, apesar de ter umas falhazinhas, né? E, e eu conversando com um amigo meu pela internet, naquela época mesmo de pandemia, um colega que começou a me pedir uma série de coisas, de informações sobre Descalvado, que ele estava escrevendo algumas coisas sobre uma pessoa que viveu aqui. Então, deram meu nome para ele, porque ia pensar assim, essa informação pode ser que a professora Maria Luísa tenha. Então, ele entrou em contato comigo, começamos a conversar, e tenho contato com ele até hoje. E eu falei para ele, né? Pensei, pô, o cara mora lá longe, não conhece ninguém que eu conheço, então eu vou falar para ele que eu estou escrevendo algumas coisinhas aqui. Ele falou assim: eu quero ler. Aí me gelou a alma, assim, sabe? Nossa. E o medo, né, de se expor também. Aí eu mandei, né? E não é que eu agradeço ele até hoje. Eu agradeço ele até hoje por isso. Ele falou assim: Maria Luísa, você precisa melhorar algumas coisas, né? Ele foi sincero, né? E para mim foi muito bom. Aí no Google Doc, ele começou a mexer no meu texto. E em tempo real eu fui acompanhando, sabe? E ele falava pelo microfone: olha, aqui quando você for escrever isso, é melhor você fazer isso, isso, isso. E ele foi mexendo, né? E assim, ele mexeu bastante no meu texto. E aquilo me deu uma insegurança, Glauco. Você acha que você deve saber, né? Ou não, porque você já tem a formação em letras, né? Mas Ah, para. mas você sabe que eu acho que todo escritor passa por esse processo, né, Maria? Que é a insegurança de saber se você está no caminho certo, se aquilo que você está querendo contar
da melhor forma. Uma pessoa está entendendo o que está lendo, o que você escreveu, porque às vezes para você é claro, para quem está lendo não é. Isso, exatamente, exatamente. E a E partir daí você falou, poxa, deixa eu modificar, deixa eu pensar o que, que eu posso fazer. E publicar. E Quando que veio a publicar. ideia de publicar? Publicar foi mais difícil, mas assim, depois daquele choque inicial, eu falei assim: não, eu vou procurar me instruir mais a respeito da escrita. Aí eu comprei um curso pronto, desses cursos que tem na internet, para escritores iniciantes, de uma editora, e, e terminado o curso, né, com um monte de orientação. Enquanto eu fazia o curso, eu segui na escrita, segui escrevendo, seguindo as orientações. E quando eu terminei o texto, que eu terminei o curso, veio a notícia da editora que quem concluísse o curso poderia publicar pela editora, né? E assim, coisas que acontecem com o iniciante também, né? Eu achei que eu enviando o texto para eles ia ter alguém que ia fazer revisão. E não teve revisão. Eu acho que eu contando essa história e alguns escritores depois me ouvindo, capaz até deles caírem a ficha assim, putz, aconteceu comigo também. Sabe? Porque na minha ideia, uma editora não publica um material sem fazer revisão. Porque é a cara da editora, né? Ela vai publicar uma coisa escrita mal escrita. Eu pensei na minha cabeça, né, de leiga, que uma editora ia passar um pente, né? E eles não fizeram. Apesar de eu ter feito eu mesmo a releitura umas 4, 5 vezes, né? Mas mesmo assim, uma coisinha ou outra, mas eles publicaram sem fazer uma revisão. Que eles falaram que não estava dentro do pacote a revisão. E saiu, Glauco, saiu. É um livro que é uma ficção, um romance de ficção, totalmente ficção, né? Que é esse daqui, ó. Um Amor em Abarune. Abarune é uma Legal. cidade. Mostra mais um pouquinho, Maria, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, para quem está acompanhando pelo Spotify. Um Então, amor a em capa, Abarim. você vê, a capa fui eu que fiz, né? É um trabalho meu, assim, sem muita ajuda profissional. Do jeito que foi, publicou, entendeu? Agora, um especialista, quando ele pega o texto, ele vai ver uma coisinha ou outra ali, né? Fala assim, nossa, né? Podia ser melhor. Claro que podia ser melhor. E eu não sou especialista, né? Aí uma pessoa falou assim, olha, Maria Luísa, eu li, você é muito criativa. Então, da próxima vez, você contrata alguém apesar de que a maioria lê não percebe nada, viu, Glauco? Quem vai perceber uma coisinha ou outra é o especialista, é o professor de português. A pessoa que lê assim, não estou falando que é ruim, mas eu estou falando que a gente é falível, né? Nós somos Lógico, falíveis. Maria, eu não tenho dúvida que se a gente pegar os primeiros textos do Vinícius de Moraes, da Lígia Fagundes Telles, da Clarice Lispector, eu fui recentemente a São Paulo para ver a exposição O Baú do Raul, e tem lá as letras dele com vários errinhos de língua Sim, portuguesa, as letras manugrafadas, né? Então, esse é um processo extremamente natural e não é algo que você que você precisa se preocupar. Futuramente, certamente, eu sempre brinco, o seu biógrafo vai olhar e vai falar, olha, isso aqui como que era, exato. e assim por diante. Bom, eu sou o Glauco Keller e você está acompanhando o programa Subtexto na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, nas ondas da FM, a professora e escritora Maria Luísa Marcomini Spangero, eu falei duas vezes Spangero Dolce, que gentilmente vem conversar com a gente sobre a história dela dentro da literatura, sobre a história dentro da docência e falar bastante do Museu Público Municipal de Descalvado e também da 8ª edição da Feira do Livro de Descalvado, que acontece, sabe quando?
hoje, a partir das 17 horas. É isso. Dá tempo de você pegar o seu carro, de você juntar a família, juntar os amigos, ir até Descalvado, ao pátio do museu e acompanhar escritores e escritoras da região de Descalvado. Tem bastante gente aqui de São Carlos, eu vou estar lá. A Academia Literária de São Carlos tem muitos escritores que vão estar lá, gente de toda a região, levando seus livros, levando seus manuscritos, levando suas histórias na 8ª edição da feira. E a Maria Luísa é uma das mentoras, coordenadoras, diretoras, enfim, ela é a gestora dessa festa super bonita que acontece hoje, dia 18, na cidade de Descalvado. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, ou então você vai para o Spotify, segue o programa Subtexto, e você vai poder acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Maria, eu queria focar um pouquinho na história da feira. Bom, a sua ligação com o museu ela já é bem antiga, né? Em que momento surgiu a ideia de vocês fazerem uma feira do livro na cidade de Escalvado? E que história bonita é essa, né? Inicialmente, a feira é organizada pela Biblioteca Pública Municipal, tá? Então, ela surgiu com uma ideia da Alessandra Paganotto, que hoje está na Secretaria da Educação, de sempre no mês de abril, em comemoração à emancipação política de Descalvado, né, que é comemorada no dia 22, né, a biblioteca fazer uma ação, né, literária, né. A ideia inicial era abrir um espaço para que os autores da nossa cidade pudessem mostrar suas obras, né, num evento simples, muito singelo. Começou assim mesmo lá ali dentro da biblioteca, depois foi para uma praça, né? E o museu, ao mesmo tempo, né, que faz parte de um dos aparelhos da Secretaria da Educação e Cultura, o museu também começou há pouco tempo, né, praticamente há 2 anos, a promover tardes festivas aqui em frente ao prédio, que a gente costuma chamar de tardinhas no museu, né, em alusão ao filme, né, Uma Noite no Museu. Então, o nosso é uma tardinha, não é noite. É uma tardinha. A gente quer, assim, pegar um finalzinho de tarde, montar uma praça de alimentação aqui na frente. O museu fica aberto no sábado, né, no fim de semana, para a pessoa. Durante o evento, as pessoas podem conhecer o museu, né? Ter ali uma ação musical ali na frente, né? Convidar um artista local ou mesmo de fora e fazer aquela tardinha gostosa, assim, né? Então, como eu comecei a fazer essa tal tardinha, né? A gente resolveu, no mês de abril, juntar as forças. A biblioteca, né? Junto com o museu, nós juntos bolamos uma tardinha em que, ao mesmo tempo, ocorre uma feira de livros. Em outros momentos do ano, a gente também faz essas tardinhas, mas eu convido os os artesãos em geral, para fazer uma feirinha de artesanato, né? Então, próximo ao Dia das Mães, faz lá a feirinha, né? Ou no Natal, o Dia das Crianças. Então, a gente une uma série de ações juntas, né? A gente apoia o artista local para vir se apresentar, vir trabalhar aqui, né? É uma forma de apoiar. A gente acaba apoiando os artesãos, né? No caso de abril, a Feira do Livro, a gente faz o apoio aos escritores, né? Abrindo esse espaço para divulgação, uma troca. Aos feirantes, né? Que vêm aqui vender seus alimentos, né? Forma uma pracinha de alimentação na frente. E assim a gente consegue chamar público para o museu também. Então, é uma união de forças, né? A gente entra em colaboração, né? Alguns setores, e aí a gente tá dando certo, viu? Tá dando certo, tem sido Maria, gostoso. em que momento vocês. A feira ela foi ampliando, ela foi aumentando, né? Você está falando aí de vários setores que estão se unindo e estão, de certa forma, participando desse projeto bonito, né? E você tem hoje
uma percepção, uma lista já do número de escritores e quais cidades, assim? Eu sei que São Carlos vai participar, né? Tem Sim, escritores de outras cidades também? nós temos escritores participantes de Porto Ferreira, de Pirassununga, de Leme e até uma de Botucatu, né? Cogitou estar aqui com a gente também. Ela já esteve no ano passado, é meio longe, né? Mas ela vem que ela gosta, né? Uma entusiasta, ela pega o carro e vai, né? Então, aqui da região. Ah, e temos também uma autora de Araraquara, que vai estar presente. Né? A gente abriu as inscrições, né? E até agora nós reunimos, até o momento, né, dessa entrevista, nós reunimos 21 autores. Escalvado tem mais do que isso, mas como é feriado, um feriado prolongado, muitos não puderam estar conosco, né, nesse dia, porque já tinham viagem programada com a família, né? Mas, assim, nós temos muitos autores aqui. E Ah, é bom demais, né? Você juntar pessoas para falar de arte, na frente de um museu, para falar de cultura, para falar de livros. Não tem coisa melhor para a gente curtir o feriado. A feira acontece hoje, então, se você está ouvindo o programa Subtexto, dá tempo de você ir até a Descalvado. É pertinho de São Carlos, é pertinho de Araraquara, de Porto Ferreira, de Leme, de Pirassununga. Dá para você ir, curtir, dá para você ouvir uma boa música, conversar com autores, comprar livros, visitar o museu, ou seja, uma festa super bonita. Queria aproveitar para fazer um convite especial para você também que está ouvindo o programa Subtexto. Como você sabe, o Canto das Letras é um espaço super especial de literatura, de música, e é o nosso apoiador cultural. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs. E se você curte CD e vinil, o Canto das Letras é o seu lugar. Você precisa conhecer o Canto das Letras, em especial para conhecer não só os livros, mas também a grande coleção de CDs, de vinis, de MPB, de jazz, de blues e, claro, do velho rock and roll. Você vai bater um papo com o Serginho, o livreiro mais querido da região, falar sobre filosofia. O Serginho é filósofo, falar sobre sociologia, falar sobre a história da arte, enquanto você ouve uma boa música e escolhe o seu livro tomando um café num ambiente super agradável. Caso você queira fazer uma encomenda, perguntar para o Serginho se ele tem determinado vinil, os vinis voltaram com força total agora, né? Ou falar sobre um livro, é só você mandar um WhatsApp para 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. O Canto das Letras fica na rua Santa Cruz, número 183, passando a Escola Eugênio Franco. Super fácil de você chegar. E, claro, como acontece todo mês, sempre tem sorteio de livro. Então, você fique atento aqui nas redes sociais do programa Subtexto, nas minhas redes sociais. Segue o Canto das Letras também lá no Instagram. E porque esse mês tem dois autores, um da literatura nacional, um da literatura universal. Graciliano Ramos está na área, tem um livro dele e tem um livro de Franz Kafka também. Então, você pode faturar aí um livro da literatura nacional, um livro da literatura universal, simplesmente curtindo, seguindo as minhas páginas, as páginas do Canto das Letras, nesse apoio cultural super especial que o Canto das Letras dá ao programa Subtexto. Então, eu repeti o WhatsApp, 16 98246 4964, manda um zap lá, fala com o Serginho, e aí você certamente vai conhecer o Canto das Letras, faturar um bom livro, ouvir uma boa música, tomar um café. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Subtexto a professora, escritora Maria Luísa Marcomini Spangero Dolce, que vem falar um pouquinho da sua história dentro da literatura, dentro da docência, e falar da 8ª edição da Feira do Livro de Descalvado, que está acontecendo hoje, 18, hein, gente? Não perca a oportunidade de estar em Descalvado e acompanhar essa feira super especial. Fica ali no pátio do Museu Público Municipal da cidade. Maria, você tem tempo, em meio a toda essa rotina que você tem com o museu,
com a escrita, de curtir outras artes, de ouvir música, ou mesmo de ter algum hobby especial? O que mais que a Maria Luísa faz? Olha, eu no meu tempo livre eu praticamente leio. Eu leio bastante, sabe? E filmes e livros. Eu não estou tendo tempo para escrever. Desde que eu assumi esse cargo, eu trabalho em tempo integral, né? E eu não estou tendo muito tempo. Eu ameacei lá escrever comecei uma crônica, ela está meio parada, meio. Comecei também um livro que eu peguei um pouquinho no fim de semana, mas está lá nas primeiras páginas. Então tem uns projetinhos que estão assim no limbo por enquanto. Aí mais para frente, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou querer voltar a escrever, né? Eu trabalhei muito a escrita num período concentrado da pandemia e um pouquinho pós-pandemia, né? Então, em 2 anos eu publiquei 4 livros. Ô Maria, é 4. curioso isso que você está falando, né? Porque eu sempre falo que, assim, eu sinto que existe uma cena literária crescente na região, né? Sim, Desde festas e feiras literárias até academias literárias, escritores produzindo, né? E grande parte dessa produção, dessa, essa agitação cultural, certamente se dá pela pandemia, porque eu conheci muita gente mesmo que passou a escrever durante a pandemia, né? Como a arte nos salvou, né? A sim. série, o filme, a escrita, a música, né? No momento em que a gente não podia ser utilitário, né? A gente se voltou para aquilo que nos humaniza, que é a arte. Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros livros. Você falou do seu primeiro romance, das agruras, dificuldades, e aí, como é que vieram os outros? Aí eu entrei numa área que eu realmente me achei, né? Como eu fui professora de história, eu uni o útil ao agradável, né? Eu gostei muito de escrever. A repercussão do primeiro livro, apesar de tudo aquilo que eu te contei, foi boa, né? Pelo menos as pessoas que leram falaram assim: não para, não, que eu gostei, não para, que eu gostei muito de ler o que você escreveu. E aí eu passei para o romance histórico. Quando eu era professora, eu fazia um trabalho com os meus alunos, deles fazerem uma construção, um portfólio, uma pesquisa sobre as histórias e origens da família, né? Muitos aqui de Descalvado são de descendentes de imigrantes, principalmente italianos. Então, eu comecei um trabalho com os meus alunos, que funcionava ao longo do ano, né, deles fazendo essa construção do resgate da linha familiar, né? E ter um portfólio para guardar, de lembrança para a família. Então, nesse portfólio tinha entrevistas, fotos antigas, né, uma árvore genealógica que eu fazia eles irem atrás de pesquisar. E eu também sempre gostei muito disso, passei a investigar a minha própria família, né? Documentação, origens, aquela coisa toda. E logo no final da pandemia, a Secretaria da Educação e Cultura, eu já estava aposentada, a secretaria aqui me fez um convite se eu não queria participar de um projeto deles, reunia vários autores e que ia culminar num livro, né, em comemoração aos 190 anos da cidade. E eles me deram o tema imigração italiana em Descalvado para desenvolver. Né? Então eu mergulhei na pesquisa, fiz todo o trabalho. Então a parte histórica de como foi esse processo da chegada dos imigrantes aqui em Descalvado eu fiz. E aí eu pensei, por que eu não aproveito, né, esse material e faço um romance histórico em cima desse material? Então eu peguei a parte histórica, que é real, e criei personagens para viver tudo aquilo aqui em Descalvado. Aí resultou nesse livro aqui que se chama Nas Terras de Belém. Pode ver que um navio aqui de imigrantes, né, chegando aqui em Descalvado, aliás, chegando no Brasil, né? Belém
é uma alusão à nossa cidade, né? Descalvado antigamente se chamava Nossa Senhora do Belém do Descalvado, né? As cidades antigamente tinham os nomes compridos, sempre incluindo o nome de santos, né? Como São Carlos mesmo, né? São Carlos do Pinhal, depois reduziu só para São Carlos e assim por diante. Então, Descalvado antes tinha esse nome comprido, Nossa Senhora do Belém, por causa da nossa padroeira, né? Nossa Senhora do Belém. Então, nas terras de Belém conta uma história de 4 famílias italianas que vieram para o Brasil e acabaram se encontrando, se conhecendo no navio, e as 4 acabaram vindo para cá, né, em Descalvado. Então, eu falo da cidade, das suas origens, do ciclo do café, né, da ferrovia. Então, eu peguei toda a parte que eu havia feito de pesquisa e juntei com personagens fictícios e deu origem a um romance, né? Não muito satisfeita, eu fiz a sequência. A A segunda segunda geração geração nas terras de seriam Belém. Olha que legal. os filhos dos italianos que aqui nasceram, entendeu? Já num outro momento histórico, já pegando aquele período da Primeira Guerra Mundial, né? E também um pouquinho mais para frente, quando começou os primeiros sinais de crise, né? Do ciclo cafeeiro. Então, Maria, que ano que foram publicados esses 2 romances? foi em 2021, praticamente os 2 primeiros foram em 2021, né? E o último foi já em 2023. Esse daqui. Ele se chama Isso, esse eu tenho. Esse eu Marco tenho. Zero. O Marco Zero. Ô, Maria, esse foi seu Esse foi último o meu romance. Fala um último. pouquinho dele. Esse livro ele fala da origem da nossa cidade, como da grande maioria das cidades brasileiras, né, que surgiram a partir de uma capela. Então era uma prática comum um fazendeiro ou poceiro, que foi o caso aqui de Descalvado, doar terras à igreja, né? E ele já tinha nessas terras construído uma capela em homenagem à Nossa Senhora do Belém. Então, era uma prática comum porque já havia uma intenção de, ao doar terras à igreja, de se formar um povoado. O que acontecia aqui, no caso dos poceiros que habitavam essa região aqui, é um pouquinho diferente de São Carlos, porque São Carlos surgiu a partir de algumas sesmarias. As sesmarias já eram assim documentadas, tinham a autorização do governo imperial, né? Quem recebeu essas terras para administrar já eram pessoas de posses, pessoas já de influência, até mesmo com títulos, né, de nobreza. E no caso de Descalvado, não. Descalvado foram poceiros, foram pessoas mais simples. Então, eles não tinham esse respaldo governamental, mas eles não queriam distância com o centro administrativo. Eles precisavam fazer uma ponte com o centro administrativo do império. Então, um caminho mais óbvio era através da igreja, porque durante o império a igreja era o braço direito da administração. Então, como você conseguia trazer a administração para perto? É trazendo um padre, é criando uma capela curada, entendeu? Tendo um padre, uma capela curada, já era um caminho para se formar aí uma vila no futuro, uma freguesia e assim por diante. Então, a origem de Descalvado é a igreja matriz, que hoje é uma igreja belíssima, né? É uma igreja linda. Inclusive, na capa eu coloquei um dos vitrais da nossa igreja, em que justamente retrata a bênção inicial dessa capelinha, né? Da capela deu origem a um vilarejo em volta, né? Se tornou uma freguesia e em 1865 alcançou a emancipação política. Passamos a ter uma Câmara Municipal e Descalvado acabou se desmembrando de das influências de outras cidades. E Por isso, mais de 100 anos depois, pois é, você, como escritora, viria a contar essa história toda num livro. Que a bonito. O contar. museu é de quando, Maria?
Olha, o museu ele foi inaugurado em 2012, né? Aí durante a pandemia ele fechou as portas porque não podia ter visitação e nós aproveitamos, né? Eu já fazia parte de uma equipe da associação da MUD, Amigos do Museu. Como eu disse, eu fazia um trabalho voluntário na época, né? E nós resolvemos investir numa repaginada no museu, né? Fomos atrás de verba, passamos a fazer um estudo, procuramos nos profissionalizar, contratando uma museóloga, fizemos um plano museológico. Então, o período em que ficou fechado, nós, assim, uma equipe ficou fazendo estudo de curadoria para uma nova exposição e o prédio passou por uma reforma interna para abrigar a nova expografia, né? E contratamos depois um arquiteto para colocar nossas ideias em prática e finalmente a gente conseguiu reinaugurar o museu no dia 17 de maio de 2023, né? Então ele está com uma cara nova agora. Então quem vier visitar aqui a nossa feira, vai ver um museu muito bonito, viu, gente? Como você falou, o museu vai estar de portas abertas Vai estar de portas abertas. Assim, ele é pequeno, mas ele é bem, assim, bonito, né? Todo, como que eu vou dizer? Eu sou suspeita. Acolhedor. Porque eu fiz parte, né, desses estudos junto com a secretária da Educação agora, Alessandra Paganotto, né, a museóloga que nós contratamos. Então a gente ficou num estudo mesmo durante a pandemia. A gente se encontrava uma vez por semana via Meet, como a gente está conversando agora, fazíamos nossos estudos, cada uma tinha uma liçãozinha de casa para o próximo encontro, é pesquisa, é informação, é esboço de como ficaria um painel, né, que tipo de arte a gente usa aqui, né? E assim foi, até chegar num projeto que não foi difícil aprovar o projeto, porque ele ficou bonito. Então, eu até, se isso serve de orientação para as pessoas aí que estão pensando em melhorar um museu que tem na sua cidade, mesmo que seja pequeno, tem que profissionalizar, Glauco. Sabe? Porque não adianta fazer um trabalho assim leigo. Eu mesma, eu fui professora de história, mas eu não sou especialista em museologia, entendeu? Então, o quanto que eu aprendi nessas reuniões, o quanto que uma visão de alguém formado na área, né, traz para gente. E, por exemplo, tinha objetos que eu queria expor, assim, a museóloga falou assim, não, esse objeto, ele conversa com o quê? Com o restante do que nós temos aqui. Então, o objeto ele tem que nos fazer pensar, ele tem que estar ligado a uma informação, a trazer uma reflexão, né? Não é só um brechó de coisas antigas, um museu. O museu ele tem que estar vivo. E ele tem que fazer a experiência das pessoas, né? Serem esse tipo de coisa, né? Uma introspecção, uma coisa que leve a pessoa à introspecção ao visitar. Então, por isso. Sim, as pessoas precisam sair diferentes, né? Bonita Diferentes. Ele essa tem que frase sua. impactar de alguma forma. O museu tem que estar vivo, gostei, olha que bonito. Isso que você falou. Ô Maria, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria te pedir, primeiro, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho como escritora, quem quiser conhecer suas redes sociais, conhecer suas obras, como é que faz? Olha, eu tenho todas essas obras estão na Amazon, tá? Então tá acessível na Amazon e nas editoras que publicaram. A Dialética, a Rima aí de São Carlos. A Rima foi quem fez esse trabalho último aqui para mim, tá? Eu acho que quem é de São Carlos deve conhecer. Esses dois que são históricos, que fala da imigração italiana, é a Dialética. Também eles estão disponíveis no site da Dialética também, né? E esse último aqui está na editora MEP, lá do Paraná.
tá? E Esse foi quem quiser saber um pouquinho mais da feira, conhecer um pouquinho mais a história do museu, como que acha em rede Olha, social? nós temos as redes sociais, Museu Descalvado, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? @ Museu Descalvado não tem como errar, tá? Nós temos essas páginas e, e também pelo telefone, né? O WhatsApp. Se alguém quiser qualquer informação, sou eu que cuido desse contato do WhatsApp, que é um número de telefone fixo, mas também é o WhatsApp. Eu posso falar o contato aqui? Você pode falar, por favor. É 19 3583 5637. Tá? Maria Luísa Spanger Dolce, ela é escritora, é professora, deu uma aula de história da região aqui para gente e hoje, com outros escritores e escritoras, está na 8ª edição da Feira do Livro de Descalvado. Eu estarei lá também daqui a pouquinho e eu convido você que acompanhou o programa Subtexto hoje para ir com os amigos, com os familiares, para curtir uma tarde barra noite super especial, com literatura, com textos, com música, com boa comida, com história, no pátio do Museu de Descalvado. Maria, bom demais ter você aqui, obrigado pela gentileza e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho no museu e parabéns pela organização da feira. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade, tá? Espero você logo mais e todo mundo aqui da região está convidado para participar da nossa festa. É isso, esse foi mais um programa Subtexto aqui na Rádio Fiscar. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui. Mas como você sabe, na semana que vem, na sintonia da 95,3 no YouTube e também no Spotify, tem mais um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases e de textos. Até a semana que vem, grande beijo, até lá, tchau, tchau.